Olá, meus amigos, muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Sessão Entre Amigos. E hoje o nosso bate-papo gostoso, ele está muito apimentado, porque a minha amiga convidada é a sexóloga Amora Padilha. Tudo bem com você, Amora? Tudo ótimo, obrigada pelo convite. Eu acompanho o teu trabalho, admiro muito. Se apresenta para quem não te conhece. Então, eu sou a Amora Padilha, mentora de sexualidade e relacionamento. Sou publicitária de formação, mas daqui a pouquinho eu conto minha história pra vocês. Tenho algumas especialidades na área de sexualidade, porque aí já são há 13 anos por esse caminho, falando de sexualidade, quebrando tabus. E o mais legal de tudo isso, eu falo que mais importante do que falar do meu currículo hoje aqui, contar histórias reais que realmente fizeram a diferença pro meu trabalho e que vão fazer diferença aí na vida de vocês, ouvintes, hoje. Esse podcast promete ser um dos melhores da história aqui, ó. Ai, isso mesmo. Com certeza. E hoje nós vamos falar sobre algo que todo mundo sente, mas não tem assim tanta naturalidade para falar a respeito, que é sobre a sexualidade. Então hoje nós vamos falar sobre prazer, diálogo e conexão. Então você que tá querendo aprimorar um pouquinho mais a tua sexualidade, fica com a gente até o final, porque hoje tá imperdível mesmo, né, Amora? Hoje tem! Então conta pra gente, Amora, como surgiu essa linda missão de você falar sobre prazer e sexualidade, assim, de uma forma tão aberta. Primeiro, obrigada por falar missão. Foi a primeira vez que alguém me pergunta e fala sobre missão. Eu sempre falo que eu nunca imaginei trabalhar com sexualidade, eu sou publicitária de formação. Eu trabalhava muito como publicitária, mas tava tudo certo. Eu tenho 2 filhos, um de 20, meu Deus, deixa eu ver quando, 28 e um que fez 15 agora, que legal. 2 meninos. E naquele momento, quando eu tive o Gustavo, eu continuei trabalhando muito, como a maioria das mulheres, né? Que tem essas triplas jornadas, né? Casa, trabalho, estuda, enfim. E aí o meu pai achava que eu tava muito fora de casa, precisando cuidar de 2 crianças, né? Um pré-adolescente e uma criança, um bebezinho. E eu tinha um marido naquela época que me ajudava muito com a gestão de tudo isso, me apoiava, me incentivava. Então na minha cabeça tava tudo certo. E teve um momento que a gente precisou tirar férias, a família toda, e a gente, nessas férias, tava passando aquele filme brasileiro de Pernas pro Ar. Ah, sei. E tava todo mundo assistindo o filme e o meu pai, um senhor super conservador, olhou pra mim e falou assim: por que você não monta um sex shop? Eu falei, credo? O que ele tá assistindo? Aí eu olhei bem pro filme e eu entendi que o que ele tava dizendo era... Ele tava, na verdade, que ele tava associando, era a minha vida com a da atriz. Que trabalhava muito, não tinha tempo pro marido, nem pro filho, e aquela loucura, até que ela conhece uma vizinha que tinha um sex shop. E eu fiquei morrendo de vergonha porque eu já tava na casa dos 30, no meu segundo casamento, com 2 filhos, e a última coisa que eu queria naquele momento da minha vida era transar. Me deixa dormir, porque amanhã eu tenho que acordar cedo. Que é o que acontece, na minha percepção hoje, com a maioria das mulheres que tem filho, casada, que trabalham, trabalho fora de casa. E eu fiquei morrendo de vergonha, porque eu nunca tinha falado de sexo com meus pais. Com 30 anos, segundo casamento, com 2 filhos. Então a gente precisa começar a entender que a gente não fala mesmo desse assunto. Hoje em dia tá mudando um pouco, e acho que a gente vai falar isso no decorrer aqui da nossa conversa. As coisas estão melhorando muito, mas naquele momento não se falava tanto de sexualidade como fala hoje, que é 13 anos atrás. E aí foi uma grata surpresa que quando eu voltei dessa viagem, uma prima minha, que tava no mesmo tempo de casada que eu, ela foi na minha casa e falou assim: ai, tô precisando ir num sex shop comprar algumas coisas. Você vai comigo? Aí eu falei, Deus, essa história do sex shop tá me perseguindo. Mas eu falo que hoje, olhando pra tudo que acontece todos os dias aqui comigo, eu falo que era um presente que eu tava ganhando. E eu fui com ela até um sex shop aqui no centro de Curitiba, e a gente já entra assim, né? Se escondendo, com medo que alguém veja você entrando. Então já é o primeiro tabu ali, né? Se alguém me vê no sex shop, o que vão falar? Gente, não vão falar nada, né? Vão cuidar da vida deles. E afinal ninguém vê do repolho, né? Penso eu agora. Aí o que aconteceu? Quando eu entrei no sex shop, tinha muito pênis pendurado na parede. E eu achei um horror aquilo. E a minha prima tava super animada lá, super à vontade, pegou uma cestinha, começou a colocar várias coisas na cesta, e ela falava que ia fazer, ia acontecer, e eu... Meu Deus, sério? Nossa, ela vai fazer tudo isso? Meu, que tempo que tem, né? Nossa, que animação! Só que daí eu lembrei, falando de animação, que eu sou sagitariana, eu não posso ser a chata do lugar. Aí eu falei, se ela tá animada, eu vou ter que ficar animada também. E aí eu comecei a colocar coisas na cesta pra conhecer um pouquinho desse universo, que pra mim era totalmente desconhecido. E aí eu adoro contar isso pra vocês, que a hora que eu cheguei em casa e coloquei um vibrador líquido no meu clitóris, eu lembrei pro que eu vim pro mundo, que é pra sentir prazer. Eu falei, minha nossa, tá viva, que delícia. Deu aquele comichãozinho, né, porque o vibrador líquido ele tem extrato de jambu, e o jambu estimula a circulação sanguínea ali da região. Naquela semana eu transei, o meu marido daquela época veio e falou assim pra mim: Amorinha, eu acho que você devia fazer isso da tua vida. E de verdade me deu um bug na cabeça. Eu falei, fazer o quê, meu Deus? Meu pai falou pra eu abrir um sex shop, minha prima me levou no sex shop, o meu marido tá falando isso, mas o que é pra fazer?
Eu só queria ser publicitária, tava tudo certo. E aí, fui trabalhar naqueles dias ali e contei pra algumas amigas que eu tinha ido no sex shop, que eu tinha experimentado um vibrador líquido, que eu tinha acordado a bicha morta, né? Brinquei dessa forma. E aí, todo mundo quis provar. Então, o vibrador líquido, ele me acompanha na minha bolsa sempre, né? Inclusive, tá na minha bolsa, depois, se você quiser experimentar. E aí, todo mundo quis provar e, nossa, que legal. E aí, eu comecei a entender que as mulheres precisavam daquilo. Então, quando você falou missão, eu fiquei muito feliz, porque, de fato, virou uma missão mesmo. E até me emociona, assim, porque aí todo mundo queria sentir, todo mundo queria. Eu falei, gente, e aí veio minha prima e falou assim, nossa, a gente podia vender esses negócios, né? Não era nem, esses negócios, nem falava, né? Porque o pessoal do meu trabalho também, todo mundo gostou. Eu falei, não, vou vender sex shop, não vou. E dela falou, mas precisa de R$300 pra você comprar os produtos no fornecedor lá. Eu pensei, tá, R$150 isso há 3 anos atrás, tá? R$150, qualquer coisa eu uso, né? Qualquer coisa eu uso esse negócio aí, que foi bom, né? Tô transando. Gostei. Tava com preguiça de transar, comecei a transar, né? E aí comprei pra ajudar ela, assim, né? Vou ajudar ela, porque ela quer comprar pra vender. E de fato eu não vendi, né? Ela vendeu e eu não vendi. Só que daí ela veio pra falar comigo e ela falou que ela queria comprar mais. Eu falei, como assim comprar mais? Já vendeu tudo? E aí eu comecei a entender essa questão do negócio mesmo, né? Eu falei, tá, as pessoas precisam disso. Então não é uma coisa que eu vou fazer porque eu quero ganhar dinheiro com isso. As pessoas precisam. E eu fiquei assimilando. Só que eu fiquei assimilando 1 ano. Eu fiquei 1 ano testando aqueles produtos. Ela vendia um monte e eu tô testando aqui ainda. Vai ver qual que é. Tô conhecendo ainda, porque eu não queria falar de uma coisa que realmente eu não tivesse conhecimento. Por isso que eu falei que qualquer certificação que eu trouxesse aqui no início pra vocês não chega perto do que eu vivi aí ao longo desses anos. E aí eu comecei a testar produtos e comecei a atender grupos de amigas, assim, como aconteceu no filme de Pernas pro Ar. E depois dessa virada de ano, assim, né, no próximo ano, eu comecei a receber muita ligação de pessoas querendo que eu fosse levar os produtos. Eu falei, gente, sério isso? E aí eu comecei a perceber que eu só tava colhendo o que eu tinha plantado, né? Era mostrar para grupo de amigas os produtos que eu tinha testado. E aí eu brinco que eu fiquei virei testadora de produtos, né? Durante aquele ano todo pra entender como que funcionava. E hoje fazem 13 anos que eu sou testadora de produtos. Então não tem nada que eu não tenha aprovado, né? Que não passe pelo meu crivo de aprovação ali. Depois desse ano, né? No segundo ano, eu idealizei um conceito que é Amor Amor, que não é uma loja cheia de pinto pendurado na parede, que é uma loja que fica aqui no Gaveta, em Curitiba, que a gente atende só com a hora marcada pra poder falar de sexualidade como falaríamos de qualquer outro assunto, pra trazer a sexualidade de uma forma livre, leve, natural, porque afinal de contas viemos de um ato sexual e eu espero que eu tenha vindo de um bem prazeroso. Esses dias eu tava dando uma palestra pra um grupo enorme de mulheres e a minha mãe tava assistindo e eu falei isso pra ela, espero que eu tenha vindo de um ato sexual muito prazeroso. E na hora que eu falei isso, eu ouvi a minha mãe bem lá no alto, que tinha um mezanino, assim, e um monte de mulher embaixo, e eu olhei pra minha mãe, sim, mãe, e ela, claro que foi! Eu falei, todo mundo aplaudiu, né? Eu falei, então é pra vocês entenderem que é isso, né? Espero que vocês possam ter vindo também de um ato sexual prazeroso, porque ainda eu percebo que tem muita mulher precisando aprender o básico sobre a sua sexualidade e como se comportar num relacionamento. Então, acho que o nosso papel aqui, né, tanto o meu quanto o teu como psicóloga, é de orientação. Eu não faço nada além do que orientar as pessoas. E permitir que elas possam exatamente. realmente ter esse contato e poder sentir prazer. Eu falo, se algum dia alguém te tolhiu de alguma forma, seja tua família, a questão religiosa, a questão da sociedade, que hoje você tem autonomia. Se você precisar dessa autorização, eu te dou essa autorização. Porque somos pessoas adultas e quando a gente entende que a sexualidade é um pilar da saúde, quando a gente fala de saúde sexual, a gente fala da sexualidade, né? Do pilar da família, do trabalho, do lazer. E saúde, né? E saúde. Eu incluiria até a espiritualidade aí pelo meio, né? Falo que eu não faço parte da OMS, mas se eu fizesse, eu sugeri que eles colocassem. Então, assim, são pilares da nossa vida. A energia sexual é a energia da criatividade. Então, a gente precisa sim desmistificar. Por isso que é tão importante o teu trabalho aqui no podcast também, para que a gente possa levar essa informação de uma forma tranquila, sem vergonha, né? No bom sentido. E que as pessoas realmente possam entender. E não só entender, né? E é o que eu faço com essa informação. Porque nada adianta ter informação se eu não souber o que fazer com ela. Perfeito. Muito bem. E assim, estive lá na tua loja, né? Que delícia que é. Você recebe bem, né? Com hora marcada, individualmente. Então, pessoas que às vezes, você falou mesmo que a gente tá quebrando esse tabu, né? Uma hora das pessoas poderem ir no sex shop, mas ainda tem a vergonha, o medo de encontrar. E quando você tem um local que você possa ir de uma forma, enfim, que você marca um horário, que você é bem atendida. Enfim, lá não tem como você não encontrar algo que não... Não tem desculpa. Não vou no sex shop, tenho vergonha. Lá não tem desculpa. Ninguém sabe que você tá indo, né? Exatamente.
Então, Amora, conta pra nós agora quais os principais mitos ou medo que você encontra quando fala sobre prazer. Ó, infelizmente, até hoje eu encontro. Vou falar sempre da minha realidade, Sim, tá? sim, aham. É que do que eu vivo ali em consultório, no próprio escritório ali da Amor Amor, que é a loja, é sempre a preocupação da performance. Então, eu tô aqui Perfeito. pra proporcionar prazer. E aí você percebe nesse momento que foi ensinado, principalmente pra essa mulher, que é meu público, né? 90% são as mulheres que me procuram, que vem assim, não, mas eu tô aqui pra satisfazer. Pra satisfazer. Então, acaba sendo um mito, porque a pessoa, assim, ela não tá disposta a ir àquela relação, porque ela também quer, porque ela também já conversou com o parceiro, porque ela quer explorar a sexualidade, quer explorar fantasias, quer conversar. Não, ela quer ir porque ela tem uma obrigação de ir. E eu falo assim, gente, daí assim, então eu tô aqui o mito principal é assim, sexo é pra proporcionar prazer pro outro? Não, o sexo é individual. Quando eu falo isso na minha sexualidade individual, quando eu falo isso nas minhas mentorias, parece que eu sinto a cabeça da pessoa explodindo, assim, sabe? Se tivesse um gifzinho assim, faz parece que faz assim, uma expansão. Aí a pessoa fica me olhando, não, mas eu imaginava, né, que sexo... Ainda é. Eu imaginava que sexo era pra satisfazer. Eu lembro a primeira pessoa que eu abri a porta da Amor Amor, a primeira pessoa, ela pegou e olhou pra mim e falou assim, me disseram que você vai salvar meu casamento. E eu, sem saber o que vinha pela frente, eu falei, não, teu casamento eu não vou salvar. Eu posso salvar você. E isso foi muito natural. Por quê? Porque ela chegou com aquela ideia que ela precisava satisfazer o marido de qualquer jeito, sabe? Eu não posso pôr ela numa situação vexatória. Então, começa por aí. Aí, o outro principal mito, né, que masturbação é... Vamos começar pelo pecado. Sim. É pecado. Não, se eu me masturbar, daí que eu não vou querer transar com o meu marido, né? Então, o lance da masturbação ainda é muito forte. Que se você dá, né, aquelas perguntinhas que você às vezes pega na internet, assim, masturbação vai tirar minha vontade de transar. Não, não vai tirar a vontade de transar. Pelo contrário, quanto mais você se estimular, mais vontade você vai ter. E outro mito, vamos pensar num outro aqui, o outro mito que o sexo anal, por exemplo, é sujo. É sujo? Meu Deus, não quero. Isso também é uma coisa que fortemente eu escuto. E a prática anal, sim, é mais uma forma de prazer, é mais uma zona erógena. E aí existem os cuidados, né? É óbvio que ela vai se tornar suja se você não tomar certos cuidados que a prática envolve. Então, acho que esses, assim, seriam os principais. Embora ainda existam alguns aí pra serem discorridos, né? Por isso que é importante conhecimento. Conhecer, entender e quebrar mesmo esses mitos, E né? eu acho que quando você fala de mito, né, como eu falei, né? Eu falei 3 aqui, dos que eu atendo como mais comum. Mas existem vários, né? E quando a pessoa se sentir assim... com algum desconforto quando vai falar de sexualidade, que é o que você tá falando, né? Para e pensa, por que eu me sinto desconfortável com isso? E em algum momento, você como psicóloga, você sabe explicar isso melhor do que eu. Em algum momento, você vai ter a lembrança que um dia você ouviu isso da tua avó, da tua mãe, do teu pai. Você ouviu isso. E aí, o mais interessante, quando você quer começar a quebrar tabu, né? Sim. O que é mito, o que é verdade. Medos também. Né? É dizer assim, por que eu senti isso? Aí você tem que ir lá buscar. Vai ter que fazer, né? Sim. Essa varredura. Isso faz sentido pra mim hoje? Realmente, a masturbação é feia? É pecado? Não, hoje, na minha percepção, eu falo isso porque antes de eu começar com o sex shop, eu tinha essa percepção. Eu lembro que o primeiro massageador que eu comprei, que foi nessa época, que foi um bulletzinho, que eu falei, gente, eu tenho que colocar isso aqui pra sentir o que minha prima falou que é pra sentir. Gente, eu já era casada 2 vezes já. E aí, eu lembro, juro pra vocês que eu lembro da minha avó. Eu não lembro da minha avó falando desse assunto comigo, mas eu lembro assim, meu Deus, a minha avó já nem tá aqui mais. O que será que ela pensaria de mim? Então a gente guarda, né, essa herança genética e comportamental, só que a partir do momento que você trabalha com autoconhecimento, que você entende que isso é saúde, como a gente falou, e você começa a se livrar dessas amarras, né, desses tabus, o que acontece com você? Você começa a criar autonomia. E não é que eu tô aquela autonomia lá, de bater na mesa, dizer que é isso, que é aquilo, que, né? Não é. É dizer assim, o corpo é meu, a vida é minha, e o que eu faço pra me sentir feliz? E aí, aquilo que eu falei, se qualquer coisa que faça você sentir presa, porque eu tô me sentindo, faz essa reflexão e busca. Faz sentido pra mim hoje? Não faz. Então hoje o ato da masturbação, o ato do amor próprio, é pra eu entender que vai me trazer um bem-estar. Pronto, eu defini dessa forma e aí vai embora. Pra me conhecer, pra entender, né, o que me dá prazer. Exatamente. E daí vai embora. Tipo, é como se aquele mito, aquele tabu, né? Vai quebrando. Vai quebrando. É na hora? Muitas vezes não, né? Você precisa assimilar, você precisa entender o porquê que você tá sentindo. Ainda existe... Eu lembro da minha primeira experiência tântrica. Gente, eu trabalhava já com sexualidade há mais de 5 anos. Mas o fato de alguém encostar no meu corpo, uma pessoa que eu não conhecia, eu sabia que eu ia receber massagem e eu ainda ficar desconfortável com aquilo. Por quê? Mas se eu me coloquei à disposição de estar aqui,
é porque eu queria me conhecer um pouquinho mais. Então, assim, eu precisei, de fato, entender aquilo como uma massagem, como a liberação de hormônio do bem-estar, porque ia mexer com sentidos, ia mexer com cheiro, ia mexer com audição, ia mexer com toque, a gente pode falar disso também se vocês quiserem mais um pouquinho. E aí eu falei, não, é pra isso que eu vim. Não foi pra ser tocada por uma desconhecida, ou pra fazer um ato libertinoso aqui. Não, eu vim porque eu queria conhecer. Queria conhecer os espasmos do meu corpo e como que isso podia melhorar a minha saúde sexual. Então aí, já ressignifiquei. Então a gente fica trabalhando o tempo inteiro com esses mindset, né, essas mudanças de pensamento e comportamento, só que a gente sempre precisa saber da onde veio essa angustiazinha, né, esse medo. E aí você vai quebrando. E eu falo uma coisa bem importante, quando você consegue quebrar, não é nem quebrar, quando você consegue respeitar, desculpa, da onde você veio. Eu penso assim, a minha avó, a minha mãe, foram as que eu conheci. Não vou nem falar da ancestralidade, né? Eu falo assim, gente, é como se eu estivesse honrando a minha avó, que teve 13 filhos e não sei se ela sentia tanto prazer. Eu lembro que ela falava muito sobre amor, o quanto ela amava o meu avô, que faleceu, minha mãe era bem pequenininha, então é uma mulher que ela não casou mais, porque ela tinha um monte de filho e ela tinha medo que os filhos um dia sofressem com outro relacionamento. Então, quanta dor essa mulher traz, né? Exatamente. Quanta dor ela passa pros filhos, que tem que ensinar, que precisa trabalhar, que tem que cuidar dos irmãos mais novos, e não dá nem tempo de falar sobre ser mulher, sobre ser menino, né? E porque a vida dela foi em torno daquilo, de criar os filhos bem. Aí vem a minha mãe com a mesma função, né? Então a gente começa a trazer esses traços e que hoje você fala assim, você poder falar de sexualidade com a tua mãe, com o teu pai, que foi o que aconteceu comigo, sem eu esperar, quando eu tinha 30 anos de idade, eu falo assim, a coisa mais bonita que aconteceu. É libertador, né? É a coisa mais bonita. E você usou uma palavra agora que eu acho muito bacana, que a gente trabalha muito, traz muito, tanto no setting terapêutico, acho que a gente tem que trazer pra nossa vida, que é ressignificar. Ressignificar. Como é importante a gente ressignificar as coisas, É né? Ui, me arrepia, é libertador mesmo. E aí você começa a sentir a vida mais leve, você não cria esse peso. Então, nunca mais eu pensei, né? Pelo contrário, se um dia eu vou fazer alguma coisa meio diferente, que foge do padrão do que eu tinha imaginado como certo e errado, lógico que a gente sempre tem que seguir o que é certo, eu falo, nossa, como será que o meu pai e minha mãe reagiriam? Então, eu falo, eu só não quero envergonhar os meus pais e os meus filhos. Porque de resto, eu acho que a gente precisa sim ter esses momentos de descoberta, não só na sexualidade, né? Mas quando você quer inovar ali num trabalho diferente, quando você quer pensar de forma diferente, eu acho que a gente não nasceu quadrado. A gente tá aí pra florescer mesmo. E esse florescer que é o barato da vida, né? Que hora é uma cor, hora é outra, hora são todas as cores juntos. Quando os dias estão meio cinzas e meio escuro e você não consegue ver coisas bonitas, entender o porquê que você não tá sentindo isso. E aí eu falo tanto do auxílio terapêutico, né, que é o trabalho que vocês fazem. Gente, todo mundo precisa desse apoio. Então, mundo deveria fazer terapia. Todo mundo deveria fazer terapia, né, dos mais normais, tipo eu, assim, aos mais fora da casinha. Então, assim, porque a nossa vida é um constante aprendizado, né, e eu falo, e o melhor da vida é o que a gente aprende, com os relacionamentos fracassados. Com tudo, né? Com tudo. Eu falei, eu fiquei casada há 15 anos, lógico, tem toda a parte boa, teve as partes ruins, mas o que eu aprendi com tudo isso, né? E eu até, depois que eu me separei, eu fiquei 2 anos que eu fiz questão de ficar muito solteira, assim, mas muito solteira mesmo, que eu queria vivenciar a solteirice, a solitude, o lado bom daquilo, porque toda a vida tem o seu lado bom, né? Sim. É óbvio que tirou a parte da família, dos filhos, do convívio, mas eu precisava entender agora qual que é a parte boa, porque era a minha nova realidade. E foi muito rápido, né, que eu tive que colocar isso na cabeça, porque eu trabalho com isso. Mas as pessoas que não têm essa noção, que não têm esse apoio terapêutico, psicológico, não têm essa rede de apoio, como é que elas ficam, né? Elas ficam sofrendo, elas passam por um luto, muitas vezes, num término do relacionamento, que sofre, depois de tempo, você fala, nossa, por que eu passei por aquilo, né? Por que eu passei por aquilo? Tá, passou, entendeu? Mas pelo menos entendeu, aprendeu alguma coisa, né? E eu falo hoje em dia, o barato da vida é você aprender. Então, vamos viver o luto de uma forma divertida, gostosa, quando eu falo de luto de relacionamento, tá? Sim. Vamos entender por que aconteceu e quais são as coisas novas, boas que virão pela frente. E aí, só pra concluir esse assunto da separação, aí eu fiz um stand-up pra poder falar da minha vida de solteira. Então, era sempre muito falando da minha vida de casada, que era o meu público que eu atendia ali. Mas agora vamos falar da vida de solteiro, porque ser solteiro também é gostoso. Também é bom, sempre, os dois lados. Os dois lados. E o melhor da vida é você saber fazer a tua vida ser boa, bela, todos os dias. Exatamente, porque a vida é agora, A né? vida Se você souber viver, então se eu estou solteira, eu vou viver o que é bom da vida de solteiro. Se eu estou casada, eu vou viver o que é bom da vida de casado. E as pessoas ficam nessa remoção, né? Isso, ruminando, né? Você trabalha com casais, você sabe muito bem, né? Eu falo, antigamente existia essa dependência financeira das mulheres, de não querer se separar, muitas vezes estavam num relacionamento ruim, tóxico, mas ficavam por causa dos filhos, não tinham trabalho, tinha que
tinha que manter aquilo. E sem contar a questão cultural, né, da família, que tinha que manter a família. Hoje em dia, as mulheres, elas são livres no sentido de financeiramente, elas trabalham, só que elas são ainda presas emocionalmente. E eu falo assim, é uma armadilha tão perigosa isso, porque não dá, né? Muitas vezes é aquele medo de ficar sozinha. Eu falo, e às vezes esse sentimento, né, eu falei pra você só porque eu gosto de você. Por isso que eu falei que você não podia usar esse decote, porque, né? Por isso que eu falei pra você que você não podia isso, porque eu gosto de você. Controle, né? O controle. Mas não é o que você gosta, é o que eu gosto. Eu falo, se eu tivesse... Eu tenho uma mãe muito incrível, que desde pequena ela dizia assim pra mim, eu te fiz pra ser feliz. E cada vez que alguém falava alguma coisa pra mim, ela sempre dizia assim, o que isso muda na tua vida, a opinião dos outros? E meu pai dizia assim, o que a tua tia vai pensar? O que você vai pensar? O que o fulano vai pensar? E eu ficava muito do meu pai o que os outros vão pensar. E a minha mãe, o que muda a tua vida do que os outros vão pensar? E eu tinha essas duas opções, né? Eu podia seguir a linha do meu pai de pensamento. E eu falei, não, eu vou seguir a da minha mãe, porque de fato a minha vida não muda nada do que os outros vão pensar. E no dia a dia a gente se depara muito com isso, né? O que os outros vão pensar se eu fizer isso? O que os outros vão pensar se eu trabalhar com sexualidade agora? Questão do julgamento, do né? julgamento. Uhum. E aí quando você fala, eu sei quem eu sou, eu sei porque eu tô aqui, e a missão realmente é auxiliar as mulheres e aí se liberta. Qual é a sua missão? Então a pergunta que fica agora aqui, qual é a sua missão quando o assunto é felicidade sexual, né? Fala de felicidade sexual. Eu quero continuar assim, sendo, né, dominada no sentido, às vezes, mal da palavra, ruim da palavra, ou não, que vier, tá bom, vou cumprir tabela só, nem gosto, nem sei se eu gosto de sexo, ou você quer realmente se descobrir, se permitir, sentir, né? Eu acho que é o sentir, né? Se você quiser sentir, vem aqui, você vai conseguir. Fica aqui com a gente que você vai conseguir. Exatamente. Amor, o autoconhecimento, ele é importantíssimo para uma vida mais consciente, para uma vida equilibrada e para uma vida satisfatória. Então, conta aqui, né, como que o autoconhecimento, ele impacta na nossa experiência com o prazer mesmo. Que pergunta incrível, viu? Eu costumo dizer que, olha só o que a gente fiquei falando antes, né? Eu falei, até fugi um pouco da pergunta anterior, mas é que... Não, você falou, eu me empolgo, eu falei, eu me empolgo, você já tava indo pra outro assunto sem ela perguntar. Mas essa questão do autoconhecimento, que é o que eu tava dizendo, né, quando você respeita de onde você veio, o que foi ensinado e que hoje, de fato, é verdadeiro pra você, em termos de felicidade, tudo muda. Então, o autoconhecimento é a porta principal da felicidade. Quando a gente fala de sexualidade, mais ainda então, né? Porque a gente sai daquela história, né? Que eu tô fazendo sexo pra cumprir tabela, pra segurar relacionamento, pra satisfazer o outro. Não, a gente tá fazendo porque vai liberar hormônio de bem-estar pra esse corpinho aqui. Você vai ficar mais feliz. Vai ficar mais feliz. Você fica bem-humorada. E quando eu falo, ninguém vai ser a chata, né? Chegou a chata mal comida lá, que não deu essa noite, que faz tempo que não transa, né? O povo aqui desse podcast, que tem assim, aqui na frente, tem pra trás aqui, ó. Tá todo mundo feliz aqui, sabe? Então quer dizer que tá todo mundo bem assistido. Tá todo mundo bem assistido. E aí o autoconhecimento é importante por quê? Porque a gente, como eu falei, a gente vai falar de saúde sexual a partir de agora, né? Então, quando você muda, né? Você ressignifica, que é a palavra, que sexo não é por obrigação, não é por cumprir tabela, não é pra satisfazer, não é só pra ter filhos, enfim, né? É pra um bem maior, é falar dos 4 pilares. Então, eu sempre falo pra simplificar o processo de autoconhecimento, pra pessoa aceitar que ela precisa se conhecer e a importância. Se eu tenho lá 8 horas de trabalho, vou falar sempre de uma forma geral, 8 horas pra trabalhar, mais 2 horas pra gerir meus filhos, a minha casa, organizar as coisas, 2, 3 horas. Aí eu tenho mais 2 horas de lazer, que é o que eu tô fazendo com você aqui hoje, aqui, né? Tomando espumante, conversando sobre esse assunto, todo mundo gosta, academia, passear no parque, passear com as amigas, viajar. Eu tenho esse horáriozinho, aí eu não vou ter um minutinho pra falar de sexualidade. Pra falar, não. Eu não vou ter um minutinho pra viver a minha sexualidade. Aí 1 minuto, claro que não. Não, 1 minuto. Porque se eu falar pra você que o vibrador líquido, que é aquele gel, eu contei da história do sex shop e fez estar aqui, que em 1 minuto ele já começa a comichar tudo, fala, que delícia! E aí esse delícia vem o autoconhecimento. Então o autoconhecimento ele começa esse olhar de amor que você tem por você. Então é dizer assim, eu respeito que falaram que era sujo, que era pecado, que era feio, que não podia, mas eu preciso lavar, né? Vamos lavar então? E aí é lavar com amor, né? É lavar sentindo, desejando, não no sentido erótico, é desejando assim, gente, que delícia que eu sou. O autocuidado, o autocuidado, o toque, de dizer assim, gente, por mais assim, eu falo assim, as mulheres elas têm muito essa autocrítica, né? De se denegrir, de achar que não estão bem, mas olha pra esse corpo que te sustenta todos os dias, embora ele seja cheio de marcas ou não, né? Mas que você olhe pra ele com amor. Então, o primeiro passo do autoconhecimento é esse, se olhar com amorosidade. Porque como é que você vai querer exigir ou querer que alguém te ame se você mesmo se denigre, né? Então você tem que começar a ter esse olhar de amor próprio, que a gente chama. E aí, quando você começa a se olhar, e eu falo sempre do vibrador
líquido, que é o gel que me fez estar falando desse assunto. Gente, a hora que você coloca o gel no teu clitóris, por exemplo, você fala, ui, que delícia. Aí quando você chega mais pra baixo, você fala assim, nossa, tem mais coisa aqui que é gostoso de mexer, né? E aí, tô falando agora das mulheres, tá? E aí você vai sentindo. E aí você fala, tá, não é feio, não é pecado. Por quê? Porque hoje eu já ressignifiquei e entendo que se eu ficar ali uns minutinhos me curtindo, me cuidando, eu vou liberar um hormônio de bem-estar. Eu vou liberar primeiro a ocitocina, né? Que é o amor, que é o hormônio do amor, né? Ai, que delícia que eu sou, eu brinco, né? Aí eu já começo a liberar as outras coisas, né? Já começo outros neurotransmissores que vão me trazer mais sensação de bem-estar. O do bom humor, enfim, serotonina, e tantos outros. E aí a gente vai dormir melhor, e a gente vai acordar melhor, e a gente vai gerir a nossa vida melhor. Eu falo que eu sou uma pessoa antes de trabalhar com sexualidade e depois. Eu, mãe do João Gabriel, sem ser sexóloga, coitada dessa criança. Eu vivia gritando, braba, sabe aquela pessoa descontrolada que não sabe conversar? O Gustavo, esses dias ele esqueceu um trabalho na escola e me ligou 10h30 da manhã. Eu não tinha ninguém pra atender naquele horário, mas se fosse o coitado do João Gabriel há anos atrás, eu ia dizer assim, sei lá, a professora deserta você, quem mandou esquecer, você só faz isso da tua vida. Gustavo, tá bom, meu amor, já tô levando. E uma coisa que eu sempre falo, Amora, pra todo mundo que eu convivo, eu tenho um filho, o Leonardo, que tem autismo, nível 2, enfim, então tem que ter ali uma paciência, tem que saber administrar. Mas é uma coisa que eu trago pra mim, assim, que pro Léo estar bem, né, com todo o estímulo que ele precisa, enfim, pra ele estar bem, eu tenho que estar bem em primeiro lugar. Então, como é importante esse autoconhecimento, esse autocuidado, essa questão de sentir prazer, pra estar bem-humorada. Pra estar bem-humorada. Pra poder estar realmente cuidando dele, entende? Exatamente. Real, de uma maneira mais leve. E a vida fica mais leve. E é lógico que ninguém vai virar louca da masturbação, da sererica, da punheta, não é isso? Aí Deixando bem claro. Deixa bem claro. Lógico, se você quiser, desde que não se torne vício, pra gente ter que tratar, né? Isso, que quando vício, que daí você não tem controle inibitório, que daí começa a ser algo que começa a trazer prejuízo. A gente fala isso, né? Quando você tá fazendo prejuízo, é ótimo. Vai embora. Mas que ele se torne, né, esse processo de autoconhecimento, de prazer, ele se torne diário, como a gente faz todos os dias, como eu falei, né? Quando a gente cuida bem do nosso trabalho, da nossa família, do nosso lazer, a gente tem mais um pilarzinho aqui, que é a sexualidade, é só isso. E é que demanda menos tempo, na minha opinião, tá? Porque, como eu falei, se você pega um massageador, em 1 minuto, 2, só se você quiser ficar mais ali, né? Só se você quiser ter os múltiplos, aí você fica mais tempo. Senão é rapidinho pra você liberar bem-estar, os hormônios de bem-estar. E eu costumo falar para as pessoas que estão nesse processo de autoconhecimento, para elas entenderem e fazer esse mindset, que a sexualidade deveria entender como um banho relaxante. Isso. Então, se eu tô cansada, estressada, com dor de cabeça, essa é a maior desculpa que existe, né? Gente, se eu contar pros homens que estão nos assistindo agora, que pra curar uma dor de cabeça, o melhor remédio é um disparo do orgasmo. Nunca mais esse homem vai deixar sua mulher dormir, né? Com dor de cabeça, né? Então, assim, não, essa desculpa pras mulheres não cola mais. Vamos inventar outra desculpa. Mas antes de inventar qualquer desculpa, que eu acho que a gente tá aqui pra fazer as pessoas entenderem o quão é fácil você se sentir feliz, né? E é rapidinho. Lógico, se você quiser demorar mais tempo, você pode também. É a história do banho relaxante. Então, eu tô cansada, estressada, com dor de cabeça, daí tem lá, né? Eu tenho que gerir minha casa, já trabalhei que tenho que gerir minha casa, minhas coisas aqui. Aí essa pessoa aí vem me procurar e eu não quero. Gente, mas e se eu contar pra você que esse contato, esse cheiro no pescoço, esse companheirismo vai te trazer bem-estar? Por mais que seja cansado. E é o colo que a gente precisa para as pessoas que estão no relacionamento. Para as que não estão, essa é a história do amor próprio, de se olhar com amorosidade também. Que isso também precisa pro outro caso também, quando você tem alguém. Mas eu falo, se você não tivesse, tava tudo bem também. E aí, eu falo a sexualidade com banho relaxante, porque daí você entende. Eu preciso dar uma relaxada. Relaxar agora. Agora é o momento. Ela falou que é rapidinho. Relaxar agora. Ela falou que no mínimo, assim, 1 minuto, no máximo eu que coloco, daí, mínimo 1 minuto eu já consigo. Então vamos liberar esse hormônio pra dormir bem e pra acordar melhor ainda e pra gerir a vida. Então deveria ser como um banho relaxante. E quando eu falo isso, todo dia eu tomo banho. Então eu tomo um banho quando eu acordo, eu tomo um banho quando eu vou dormir. Então se é um banho relaxante, eu posso escolher. Então eu vou tomar um banho todo dia. Todo dia e vamos sentir melhor. É todo dia? Desculpa, é todo dia. Lógico, tem dia que você não quer tomar banho, você dorme sem tomar banho, tem problema. Tá tudo certo. Tá muito frio. Tá muito frio. Hoje eu vou pôr uma meia pra dormir. Coloque a meia pra dormir. Isso. E Amora, você acredita que o prazer ele começa muito antes do toque? Muito antes. Tem gente que não, acredita que é só ali naquela hora mesmo, né? Você sabe que falar de prazer é muito amplo também, né? Existem vários tipos de prazer. A gente tá bem focado hoje aqui no prazer, na saúde sexual, falando desse assunto, mas vamos pensar nos prazeres, né? Lá antigamente, eu acho que o prazer das mulheres era pensar que elas iam
não ver aquela pessoa, né? Será que eu vou ver? Eu lembro da minha época, né? Não tão longe, né? Sim. Ai, eu esperava uma semana inteira pra tomar um sorvete no bairro, porque, a pessoa ia passar com a bicicleta e você ia ver ela, né? Então já começava a instigar ali aquela coisa do desejo de ver, né? Sim. Então, quando a gente fala de prazer, sim, ele vem antes. E o prazer é a gente entender o que de fato me excita, o que de fato me dá prazer. Isso, que pra cada um vai ter. Cada um porque vai... o autoconhecimento também é importante nesse sentido. Exatamente. Né? Vai levar a outra. Exatamente. Pra cada um vai ter uma percepção. Por isso que eu falo que a sexualidade ela é única. O que funciona pra mim, muitas vezes não vai funcionar pra você. Então não adianta, porque a minha amiga fez isso. Não, tua amiga é tua amiga, a parceria dela é a parceria dela. Então a gente tem que parar, a gente tem que desvencilhar tudo isso, né? Porque senão a vida do outro é sempre muito linda e a tua é feia, horrorosa, nada dá certo pra você. Você é do dedo podre. Desculpa se você tem o dedo podre, porque você não se conhece. E eu falo, e é muito simples. Muitas vezes na nossa vida, você não precisa saber o que você quer. Porque às vezes a gente não sabe mesmo, né? Tanta coisa que acontece, tanta informação diariamente, mas o que você não quer, você tem que ter certeza. Isso. E aí, quando você vai falar do prazer, então, você fala assim, então eu já sei o que eu quero. Não, eu não sei o que eu quero. Não, mas o que eu não quero, eu sei. Tá? Então, aí começa a questão do sexo consensual, da permissão de algumas coisas, de outras não, né? Da história do dizer, não, isso eu não quero, isso vai me prejudicar, isso eu já sei que eu não quero. Isso eu não gosto. E o prazer, ele vem antes, na minha opinião, sim, muito antes do ato sexual, né? Porque tem todo esse lance da conquista. Da sedução, né? Da sedução, que eu acho que tava se perdendo, mas eu acredito que tá voltando agora. Pelo menos nas conversas que eu faço, nas rodas de mulheres que eu atendo, assim, dos workshops, nas palestras que eu dou, a gente percebe que as pessoas estão muito preocupadas com isso. Então passou da fase daquela mulher que agora tá toda cheia de autonomia, que já se separou, que tá querendo conhecer produto erótico, que tá querendo, né, se libertar, fazer processo de autoconhecimento, mas ainda no fundo, eu falo, no final da novela, todo mundo quer isso, né? Todo mundo, a gente sabe, né? Tá passando por uma fase assim, parecida, né? Sim. E é muito gostoso você voltar ali, né? E por essa fase do desejo. E aí o desejo, quando a gente tá apaixonada, né? Ela é um desejo espontâneo. Então você espera pra ver, você espera pra apitar uma mensagem no celular, no Instagram. Você espera por aquilo. E depois que você já tá no relacionamento, vem o desejo responsivo, né? Que é aquele, eu preciso que a pessoa me agrade, eu preciso que a pessoa faça esse movimento, senão não vai me excitar, eu não vou ter prazer em nada. Vou fazer por obrigação. Não, aqui ninguém mais faz por obrigação, precisa escutar esse podcast hoje. Então, a ideia do prazer, sim, ela não digo que ela precisa vir antes, mas quando ela vem antes é muito mais gostoso. Trabalhar com sentidos é muito fácil, os sentidos do prazer. Então, é entender o que te excita, como eu falei. Dos 5 sentidos, o que te excita mais? O que dá mais prazer? O visual, cheiro. O cheiro. Pra mim, o cheiro é o sentido mais primitivo. Então, eu falo assim, o homem pode até ser feinho, mas tem que ser cheiroso, tá? Então, o cheiro, ele instiga, né? O hormônio também, você, que é a história da química, né? Que vai fazer você sentir mais prazer ainda. Então, pra uma pessoa que às vezes não tem a química, muitas vezes ela sente prazer no ato sexual, ou ali no momento que ela tá com uma pessoa, mas quando ela tem a química, que é o cheiro que bateu ali, aí é prazer assim, não é nem prazer garantido, né? Porque você pode ter várias formas de prazer. Aí é prazer assim numa explosão. Que é o que todo mundo acho que no fundo deseja. Tem a questão do paladar, né? Que é o beijo. O beijo eu falo que é o botãozinho liga e desliga, né? Pra processo de excitação, tanto em homem quanto em mulher. O toque. Às vezes, o quanto é importante até antes mesmo, né? Vamos dizer assim, do ato ali e tal, né? Se sentir tocada, tocar o outro, às vezes como isso excita, como isso dá prazer também, só o toque, o toque, né? E a audição, né? Que é o que você vai falar, que é a tua respiração, né? É a tua respiração. Às vezes você, tenho vergonha de falar. Não, só respira então, né? Mas mostre que você tá gostando daquilo. Então quando você consegue fazer essa dança, né? Que eu brinco, essa dança do acasalamento, né? De prazer, né? Essa dança do prazer. Quando você consegue envolver todos os sentidos, né? Você gosta do que você vê. Não só do que você tá vendo você, mas você gosta do que você vê em você gosta do que você vê o outro. Aí você tem lá o cheiro que embriaga também, porque você tá ali, você tá conectado, tá com química, conexão com relação ao cheiro. A hora que toca, já né? A hora que começa a sentir o gosto, pronto. Aí é só espera a falaçãozinha, né? Só espera o gemido. E por isso que é legal, às vezes, casais que, né, que estão há um tempo, buscar essas questões, né? No sentido de estar resgatando o quanto que é importante eles colocar uma lingerie, né? A questão de ter esse cuidado com o cheiro mesmo. Criar, né, vamos dizer assim, momentos que possam estar depois resultando lá na cama. Exatamente. E eu falo assim que não é nem, lógico, o momento sim é importante, mas eu brinco assim, essa estratégia ela não tem que ser imaginada como um momento. Não, ela tem que ser vivida diariamente. Isso. Eu falei igual naturalmente. Não precisa ser só um evento, pronto, acabou. Não, é viver isso. É viver isso diariamente, né? Eu falo, quando as pessoas estão se perdendo, né? Você deve trabalhar muito mais do que eu
com relacionamento nesse sentido, das pessoas estarem se perdendo, de fazer terapia de casal. Mas a pergunta bem simples que a gente faz quando esse assunto é, né, se conectar com prazer novamente, eu falo sempre assim, você sabe me dizer o que fez você se apaixonar por essa pessoa? De uma forma simples, quando o assunto é 5 sentidos. Ai, foi o jeito que ele falava comigo, a gente era amigo. Ai, não, foi o jeito que ele me tocou, o jeito que ele me beijou. Então assim, ai, não, foi o cheiro. Quando a pessoa lembra como foi, ela resgata, né, memória afetiva. Isso. Então quando os dois, a gente faz as dois lembrarem, né, quando os dois lembram, o que fez vocês se apaixonarem? Não é, ai, não é uma coisa abrangente, é o que vocês fez se apaixonarem quando o assunto é 5 sentidos. Então os sentidos, eles estão na nossa vida. E aí você não precisa de muito malabarismo, porque você consegue viver os sentidos todos os dias, né? Eu tô aqui todo dia tendo que falar, eu tô todo dia tendo que jogar meu cheiro pra um lado e pro outro, né? E aquela fica muito mais simples, né? As pessoas, às vezes, elas se perdem porque elas acham que você tá se perdendo porque algo muito complicado aconteceu. E, na verdade, tá nessa simplicidade de você entender o que fez eu estar nesse relacionamento. Por que eu tô aqui? O que fez a gente se apaixonar? E aí, quando você coloca os sentidos na frente, aí, como você falou, ele vai pra cama, não tem jeito. Aí resgata tudo. E, amor, o que muda numa relação quando o casal consegue conversar, dialogar abertamente sobre sexo? Porque, às vezes, muitos casais não conseguem falar sobre isso. Quando eles conseguem, o que muda? Isso, né? Já trazendo esse gancho do sentido. Você sabe, muda muita coisa, né? E eu falo, quando consegue naturalizar, né? A gente fala sempre, muitas vezes, a gente aprende que a comunicação, que o diálogo, ele precisa manter pra manter um casamento feliz, um casamento feliz. Eu sempre falo que não é a comunicação, o diálogo. A gente aprende em curso de noivo, né? É o que você fala e como você fala. Muitas vezes você pode ficar todo dia querendo dialogar sobre aquele relacionamento que tá dando errado, que tá com problema. E a pessoa fala do outro lado assim, não tá nem escutando, né? Meu Deus, de novo essa pessoa me falando desse assunto. De novo essa pessoa que só reclama. De novo essa pessoa... Então começa a criar um outro conflito, né? Então eu acho que aquela coisa de nós nem quero nem falar. Não quero nem falar. E a pessoa evita falar. Então quando a pessoa consegue, agora falar dos problemas, vamos falar agora da parte sexual. Quando ela consegue entrar nesse assunto da sexualidade, gente, vira um universo paralelo, eu costumo dizer. É uma coisa paralela, né? Na hora que vocês estão ali pra se descobrirem, pra curtirem o que vocês conversaram antes, é uma nova descoberta pros dois, né? E as pessoas passam, às vezes, eu percebo, uma vida inteira. Hoje em dia tá mudando, porque a gente tá falando mais desse assunto. Mas passava-se assim, uma vida inteira querendo fazer coisas e não falavam de medo do que ela vai pensar em mim. Exatamente. Ou o que ele vai pensar se eu falar que eu tô com vontade de experimentar tal coisa. E muitas vezes era o que a pessoa também quer. E não era falado. E não era falado. Então, hoje em dia, como tem muita gente mais falando de sexualidade, eu percebo que as pessoas estão mais abertas pra esse diálogo de sexualidade. Os casais, né? Pra falar entre si. E a pergunta muda tudo, né? Muda o companheirismo, a atenção. Eu sempre tenho alguns casais que eu atendo, assim, que os homens eram mais fechadões, assim. E a primeira história que eu tenho pra contar, tem várias, né? Mas vou contar uma única, assim, que eu percebi essa importância da comunicação, foi na pandemia, que eu sempre fiz muito evento pra mulheres, como eu falei da história do filme, né? Sempre grupos de pequenas e mulheres. E tinha um grupo de mulheres que todo ano, 2 vezes por ano, uma delas estava sempre num workshop meu. E tá, ia lá, chegava animada, com coisinha nova pra em casa, fazia uma coisinha ou outra, mas aquela coisa tradicional da pessoa que não quer ir na rotina. Chegou a pandemia e eu resolvi fazer uma live. Foi a primeira live que eu fiz. E eu fiz uma live, acho que até meu ex-marido tava junto. E a gente fez uma live em casa falando desse assunto. Falando de assunto de brinquedo, não era nada específico do relacionamento. Falando de brinquedo, falando de autoconhecimento, falando de prazer. E aí ela pegou e me mandou um áudio. Ela falou assim, eu posso te pedir uma coisa, Amora? Eu falei, meu Deus do céu, o que falei de besteira nessa live? Meu Deus do céu. Eu falei, claro. Daí ela falou assim, não para. Eu falei, não para. Ela, não para de fazer live. Eu falei, meu Deus do céu. Ela, sabe quando você tá transando e tá muito bom e a pessoa fala assim, não para que eu vou chegar lá. Então não pare. Ela falou assim, foi muito engraçado, porque a gente tava assistindo e o meu marido escutou a tua voz, e aí ele veio ver o que você tava falando. E ele ficou assim meio disfarçado, com vergonha, fazendo de conta que não tava, mas tava escutando você falando, e eu ali dando risada com você. E ele escutou depois que terminou e falou assim, é isso que ela fala no workshop? Tipo, que você vai tanto, né? Então eu falei assim, Ele, tá. Gente, o homem começou a me mandar mensagem durante, assim, ao longo do ano, quando era aniversário dela, aniversário de casamento, dia dos namorados, porque ele queria, olha, me arrepia, porque ele queria presentear ela com produtos da minha loja. Porque ele percebia o quanto aquilo era legal e quanto foi importante pra ela, que consequentemente ela levou pro relacionamento. Então muitas vezes você não consegue falar, que é a comunicação, né, verbal ali, mas a não verbal, de atitude, né? Eu vou chegar com uma lingerie bacana hoje, sem falar nada. Ai, mas ele não gosta de lingerie, não me interessa, quem tem que gostar é você. Exato, né? Você que tem que falar, nossa, que delícia que eu tô. Que maravilhosa. Se ele vai rasgar, se ele não vai nem olhar, isso não é problema nosso mais, tá? Então não vem com essa história de ai, meu namorado ele nem olha. Problema dele, azar o dele que ele não olha. Ele podia estar apreciando ainda mais, né, o relacionamento de vocês. Mas se ele
não quer, então tá bom. E aí foi muito gratificante, porque a gente percebe que muda e muda, assim, muito pro bem. E os casais começam a se conectar mais. Como eu falei, gente, quando essa mulher ficou uns 4, 5 anos antes da pandemia, que eu tinha já, eu tava trabalhando, era sempre ela. Daqui a pouco o marido dela começou a fazer um movimento. Então eu falo que as pessoas, elas aprendem por... igual criança que quer por... Um exemplo, né? Então não adianta muitas vezes você ficar brigando, falando, dando muito ponta de faca. Tem que ser modelo, né? Ser um modelo. Você tem que ser modelo. Então não adianta você pedir atenção se você é uma pessoa que só briga, né? Não. Então, eu falo que cada casal, ele tem que entender qual forma que é a melhor pra se comunicar. E com certeza, não tenho dúvidas, isso é só uma das histórias. Tem muita história de mudança de comportamento da parceria. Mudar o jeito de andar, muitas vezes, ali andar no relacionamento. Sem briga, tranquila, porque estamos com o poder, tá? Então temos que saber usar a nosso favor. Exatamente. Sem grito, tá? Sem discussão. A não ser que ele tenha casado com você porque ele gosta de você brabinha, né? Ele gosta de levar umas, aí você já sabe disso. Mas se não, eu acho que a gente consegue conduzir essa comunicação, sim, de uma forma muito leve, muito tranquila. E eu falo sempre, qualquer coisa que aconteça de diferente, porque às vezes acontece, né? De um relacionamento de fracassar por algum motivo, e vamos entrar um pouquinho nesse assunto de traição, que é o que eu mais recebo. Gente, não é mais sobre você, é sobre ele. Não, isso eu sempre, na terapia, isso é fundamental, né? É Porque fundamental. aí vem ainda essa questão, né? O que tem em mim, O que faltou? o que faltou, né, pro outro e buscar fora. Não é sobre você. Não é mais sobre você. Entendeu? É ele. O problema é ele, não é você. Né? Faltou diálogo, faltou alguma coisa que eu tinha que fazer. Não, é sobre ele. Né? Então é ele que deixou de falar algo, de comunicar alguma coisa, é ele que foi atrás de outra coisa. Então é um outro assunto para um outro podcast pra gente falar só disso, né? Então a gente vai ter bastante coisa para conversar. Mas agora, falando sobre esses estímulos, né? Enfim, como é importante às vezes ter a conversa sobre sexo, enfim, no relacionamento, até para aumentar a conexão. Mas uma coisa que também aumenta são os estímulos, os brinquedinhos, a criatividade. Quais dicas você daria para quem quer começar a explorar esse universo sem medo, né? O que você traria aqui para nossos ouvintes? Aquela sem medo, já imaginei a pessoa vendada, né? Não, mas daí vai ficar com medo, né? Eu acho que tem muita coisa. Como eu falei, cada casal é único, cada pessoa é única. Falar um pouquinho antes das suas fantasias seria muito importante, né? Que é o que antecede a tua pergunta, né? Foi a pergunta anterior. Então, a gente poder falar abertamente sobre esse assunto seria o ideal, né? O cenário ideal. Não conseguir falar ainda, ou já conseguir, quero aos pouquinhos incrementando, né? Eu falo que a gente precisa entender, quando a gente tem esse processo de autoconhecimento, que a nossa resposta sexual, ela é diferente do homem. Então, se a gente pensar numa relação heterossexual, o homem, ele olha, ele deseja e ele excita. Não, cérebro, né? É cérebro. Em um minuto, né? Excitou. É visual, É visual. Por quê? Porque o pênis só precisa de 10 ml de sangue. Eu já te contei essa história, não? Não, mas é uma questão, vamos dizer assim... Fisiológica, né? Eu estudei isso na neuro já. Então, um minutinho ele já tá com o negócio duro, né? Agora mulher. Nós, mulheres, precisamos de 200 ml de sangue. Então, vai ali, em média, 15 minutos, tá? Isso não é ruim, isso é ótimo. Sabe por quê? Porque como a gente precisa de mais sangue, depois que a gente tem o orgasmo, vamos imaginar sempre no cenário ideal. Ele gozou, você gozou. Tá? Os dois gozaram, porque aqui amorinhas não finge orgasmo mais, que é muito fácil ter um, tá? Depois que você se conhece... Isso, nossa! E aí é um assunto, né, que a gente falou um pouquinho de autoconhecimento, mas ele vai muito além, né? Ele tem muitos bracinhos pra desmistificar aqui no processo de autoconhecimento sexual. Quando os dois, então, né? Os dois terminaram ali. Os dois tiveram um orgasmo, os dois gozaram bonitinho. Fisiologicamente, o pênis dele cai. A mulher, se você olhar pra você, ela tá ali, né? Tá Quero mais. Tá pulsando. Só que o que acontece? A pessoa olha pro lado, vê ele lá tudo lesmeado, né? Eu brinco, né? Não vai levantar, né? Aí o que acontece com a mulher? Ela se desanima, né? Veio a noradrenalina e fala assim: tranquilo, fica aí curtindo agora, diga que ama. Não, faça tudo isso, mas olhe pra essa pessoa e diga assim: queria mais um pouquinho. Por que eu falo isso? Porque temos 200 ml de sangue aqui pulsando. E eu quero mais um pouquinho. Só que muitas vezes eu não consigo nem encostar, né? Porque já tá sensível o clitóris. E aí que entram os brinquedos, né? Eu falo que o bullet, ele é um massageador que você faz estímulo rápido, né? Circulação sanguínea. Então, se eu preciso de 15 minutos, né? 200 ml, eu coloco o bullet e ele já massageia. Um minutinho vem a circulação. Um minuto ele já tava em pé, um minuto já tô em pé. Já tô molhada, tô pronta, né? Tô junto ali com ele. Ou um vibrador líquido também, que é só colocar, já tá pronta. E o que vai acontecer? Depois que os dois têm o disparo do orgasmo e o pênis ejacula, a mulher fica muito sensível, porque o clitóris estava em ereção. Então, se você colocar o dedo, a boca, um massageador, dá choque, né? Aí não quero mais. Só que esse não quero mais é você dizer pra você que você não quer ter orgasmos múltiplos. Então, assim, não dá mais pra
tapar isso, né? Então, assim, você pode ter orgasmos múltiplos em todas as relações, desde que você queira e que se permita. E aí, por isso que faz tanto sucesso aqueles massadores de onda de pressão, né, o de sucção, porque ele não encaixa, ele não encosta no clitóris, ele encaixa no teu clitóris. Então, o clitóris tem ereção, ele fica mandando onda de pressão pro clitóris. E essa ondinha de pressão vai estimular a tua circulação sanguínea para que você tenha orgasmos múltiplos. Então, o trabalho do homem agora é só cheirar teu pescoço, dizer que você é linda, gostosa, enquanto você continua gozando, até você falar, ai, não aguento mais. Tá bom, né? Você gozou uma vez, eu gozei, eu nem até perdi as contas de quantas vezes eu gozei. Então, os brinquedos, eles vêm muito de encontro a isso, a intensificar o prazer. E o que os homens precisam entender, que os massageadores, eles não são concorrentes, eles são aliados. Isso. Até porque quando eu dou palestra pros homens, eu falo, se eles fossem concorrentes, eles seriam desleais e vocês perderiam. Então, você é muito homem pra pegar um massageador na mão, seja ele qual for, pra intensificar o prazer, seja quando antecede, na preliminar, durante ou pós. Ou, desculpa, logo, se essa mulher descobre que ela é multi-orgástica, e eu vou fazer questão de falar pro mundo isso, enquanto eu tiver boca pra falar desse assunto, você vai perder. Então o massageador, ele vem muito de contra a isso, né? A esse processo de intensificar o relacionamento ali. Não é concorrente. E óbvio que também existem os brinquedos pra intensificar o prazer masculino, desde que o homem permita também, né? E, bom, falar de prazer é a gente falar de saúde, certo? De respeito e de liberdade. E como o objetivo desse podcast é a gente trazer soluções de vida, Amora, dá aqui para os nossos ouvintes algumas dicas para quem tá querendo realmente se libertar e quebrar esses tabus e sentir mais prazer. Você sabe que eu poderia até pensar em algumas dicas, né? Depois de tudo que foi dito, né? Que isso já, na realidade, foi uma já foram as dicas aqui, né? Mas eu falo sempre muito de permissão, quando você se permite, né? Até tatuei o permite no braço aqui, mas quando você permite, é como você falou, né? Quando você permite entender que o sexo é liberdade, sim, o sexo, ele tem que ser consensual, tudo muda, né? Então ninguém mais aqui vai fazer sexo por obrigação. A dica que eu dou é permita-se a entender quem você é, o que você deseja e como que você quer conduzir sua vida, sozinha ou acompanhada. Então assim, eu falo assim que não tem uma receita de bolo. Eu poderia dar algumas dicas padrões aqui que para algumas pessoas não servir, para outras não. Então acho que uma dica que serve para todo mundo é permita ser feliz. Independente do formato que você escolher, desde que não prejudique outra pessoa, né? As pessoas ao teu redor, permita ser feliz, que eu acho que essa é a principal dica que a gente pode trazer aqui. Perfeito, legal. Então, assim, prazer não é luxo, certo? Prazer é direito. E falar sobre ele com leveza, enfim, traz assim uma liberdade, traz a verdade. Então eu espero aqui nos nossos ouvintes que eles possam, a partir desse podcast, se permitir, se conhecer um pouquinho mais e viver esse prazer de uma maneira mais libertadora, mais leve, mais gostosa. Parabéns pelo luxo que é o teu trabalho. Não, eu quero prazer não é luxo, mas o trabalho que ela faz é um luxo, sim, porque é o que você vai fazer, né, com toda essa informação a partir de agora. Parabéns. Eu quero agradecer, Amora, por você ter vindo aqui, né, e trazer todo esse teu conhecimento, toda essa tua missão mesmo, né, para os nossos ouvintes aqui. Quero agradecer os ouvintes que ficaram com a gente até o final, certo? E espero vocês na próxima sessão Entre Amigos, tá bom? Um abraço, até. Tchau, tchau. Obrigada.